O Galo segue se movimentando no mercado e vai atrás de R. Mina, Thiago Mendes e joia da seleção chilena. Bora falar sobre esses três jogadores que podem pintar aqui no Galo em 2025. Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos aqui ao canal, eu sou Henrique Faria, jornalista de Belo Horizonte, acompanho de perto Atlético e Cruzeiro, então aqui no canal a gente vai falar muito sobre o futebol mineiro, mas claro também sobre outros assuntos do futebol internacional que mereçam destaque, então já se inscreve, ativa o sininho, deixa o like e se tiver como, clica no botão de hypar aí, porque isso ajuda muito, mostra pro YouTube que vocês estão curtindo esses vídeos aqui do canal, é um projeto novo e cada apoio, cada interação de vocês conta demais, então conto com essa ajuda de vocês. O Galo perdeu o Bruno Fux, que foi pro Palmeiras, perdeu o Otávio, que foi pro Fluminense. Mas o Atlético tá monitorando Thiago Mendes para volante, R. Mina, que deve chegar no meio do ano, e um zagueiro de 18 anos do futebol chileno, Ivan Roman. Vou falar sobre os três aqui no vídeo, começando pela volância, com o Thiago Mendes. O Otávio saiu, o Otávio era o cara de maior imposição física nesse meio campo do Atlético, mas desde a pré-temporada eu falo, o Atlético não tem um volante alto, com grande estatura, um volante de força para impor fisicamente o jogo no meio de campo, e isso pode fazer falta, porque é importante ter essa característica no elenco. E se o Thiago Mendes chegar, ele chega também com essas características, mas também com muita qualidade para jogar com a bola no pé e se mostrar o futebol que a gente sabe que ele tem, o potencial, tem a qualidade, ele pode colocar o Alan Franco no banco. O Alan Franco tá jogando muito, taticamente é muito importante para o time desde o ano passado, mas se o Thiago Mendes chegar jogando o que a gente espera que ele vai entregar aqui no futebol brasileiro, ele chega para ser titular ao lado do Gabriel Menino, que para mim é um dos grandes destaques do Atlético até aqui, que chegou, pegou a camisa e tomou conta da posição e é titular absoluto do Atlético hoje. Chegou ganhando a torcida e pelo visto ganhando o técnico Cuca também. Mas eu acho que o Thiago Mendes chega principalmente para apresentar essa característica diferente que o Atlético não tem no seu elenco e não tinha também com a presença do Otávio aí entre os jogadores. Agora vamos falar de zagueiros. O Atlético tem aí então Lianco, Júnior Alonso, Igor Rabelo e o Rômulo. Nesse momento os titulares são Lianco e Alonso. O Alonso não tá tão bem. Eu acho que o Alonso desde o ano passado não entrega o que o torcedor espera que o Alonso entregue, que ele já entregou em 2021, por exemplo. Nem falo desde o ano passado não, tá? Desde o retorno dele. Ele jogou aqui pelo Atlético em 2021, foi pro Krasnodar, depois veio por empréstimo, depois em definitivo. Em todos esses retornos dele, a gente pega ali poucas partidas que o Alonso jogou que o torcedor espera, tá? Eu acho que o Alonso tá muito abaixo do que ele pode entregar e com a chegada do Mina, o Alonso, se ficar com esse futebol que ele tá apresentando, vai pro banco de reservas. Na reserva hoje o Atlético tem o Igor Rabelo, que é a primeira opção, e o Rômulo, que ano passado, quando jogou, jogou muito bem, foi até melhor em campo, fez gol e depois sumiu, a gente não entende o porquê o Rômulo sumiu. A gente não sabe se ele deu uma deslumbrada, se no treinamento o pessoal acha que ele realmente não é o que ele apresentou em campo, mas o Rômulo não teve mais oportunidades, inclusive poderia ter ficado com o time sub-20 para jogar as 3 primeiras rodadas do Campeonato Mineiro, mas foi para os Estados Unidos e pouco jogou, a gente não entende o porquê. A ideia do Mina é que ele chegue no meio do ano depois de um pré-contrato. Lembrando que o Mina fez 21 partidas no futebol italiano, tá no Cagliari, então ele vai chegar aqui e precisa ter um cuidado extremamente importante, atencioso com o Mina por conta das lesões. A gente sabe que o que atrapalha a carreira do Mina, desde que ele saiu do Palmeiras, foram as lesões. E na Europa se joga muito menos do que se joga aqui no futebol brasileiro. A temporada vai acabar lá e o Mina vai fazer 20, 30 jogos no máximo. Aqui no Brasil ele vai jogar 60, 50, 70 vezes no ano. E isso estoura o jogador. E outro fator, o Mina vai fazer uma temporada inteira no futebol europeu, que termina no meio do ano, não vai ter férias e vai chegar aqui no futebol brasileiro com a temporada pela metade, no meio da temporada. Então ele vai ter uma temporada e meia direto, sem férias, e isso pode estourar o jogador. É o que o Bernard sofreu no começo do ano, no meio do ano passado, na verdade. E que se a gente puxar pro outro lado da lagoa, no Cruzeiro, o Wallace também sofreu com isso. Então, os jogadores que chegam no meio do ano, é muito difícil que eles já cheguem dando um resultado excelente. A gente vê a diferença do Lianco. O Lianco, no ano passado, chegou muito bem. Mas esse ano ele está jogando muito mais do que ele jogou no ano passado. Também por conta de um calendário, de uma pré-temporada, de uma questão física. E o Lianco não é um cara que sofre com lesões. O Mina é um cara que tem esse problema. Historicamente, na sua carreira, ele passa por lesões. Então o Atlético precisa ficar com um cuidado especial com o Mina, que jogou com o Cuca no Palmeiras, jogou muito. Acho que o Mina, se chega, ajuda muito no Atlético, principalmente na bola aérea, que é um defeito dessa defesa do Atlético. E também na bola ofensiva, na bola no escanteio, que o Mina é muito bom nesse tipo de jogada. O Ivan Roman entra naquele perfil de jogador da SAF, 18 anos,
disputou já Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Chileno e o Sub-20 pela seleção do Chile, agora o Sub-20 sul-americano lá que o Brasil jogou, tomou de 6 da Argentina, depois conseguiu ser campeão e no final da história o que ficou foi os 6 da Argentina. Mas bora falar sobre o Ivan Roman. Fez cerca de 30 jogos no ano passado, então é mais um jogador que precisa se adaptar ao estilo do futebol brasileiro, a essa quantidade de jogos, mas ele chega para ser um reserva, para compor o elenco, provavelmente com a chegada do Mina. Se o Ivan Roman chega, a tendência é que ou o Igor Rabelo ou o Rômulo deixem o time. Com todos esses zagueiros, com esses 6 zagueiros, o ideal é você ter 5. O Atlético hoje tem 4. Se chegam esses dois, provavelmente alguém será negociado. E acredito que seja ou o Igor Rabelo, que quase deixou o clube no começo dessa temporada, ou o Rômulo, que tem um potencial de venda para o futebol exterior. E aí você teria Lianco e Mina como titulares, e aí eu acho que é uma excelente zaga. O Júnior Alonso como o reserva imediato, e um jogador jovem, seja o Ivan Roman ou seja o Rômulo, como o quarto zagueiro ali, e aí você ainda tem mais opções. Você pode ter ou o Ivan Roman ou o Rômulo também, né, juntos. E aí você fecha com esses 5 zagueiros. Acho que é uma boa contratação do Atlético. Se chega Thiago Mendes e R. Mina, o time ganha demais. Quero saber a opinião de vocês. Comenta aí se vocês gostam de Mina, de Thiago Mendes, se vocês conhecem o Ivan Roman, que eu não conhecia, tive que dar uma pesquisada nele para gravar esse vídeo. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tamo junto!